Então, aqui tudo bem, né? A pergunta que eu fiz, porque nós estamos estudando a raiva, né? Aqui o cenário que eu falei, muito triste, né? Que embora esse cenário aconteceu nas Olimpíadas que aconteceram na China, em Pequim, infelizmente nós tínhamos um aglomerado de populações e um cenário bastante triste, enfim, autoridades policiais espancando cães raivosos aí em plena luz do dia, né? Isso porque, então, tem países ainda com todo esse investimento, com toda essa questão de vacinas que a gente tem, ainda não consegue ter recursos para investir, né, e infelizmente isso ainda acontece nos dias atuais. E no Brasil, né, na América Latina como um todo, no Brasil, como que se encontra a situação da raiva? Né, embora nós temos hoje o controle da raiva canina pela variante 2, por outro lado, nós estamos tendo muita raiva em animais silvestres, né, nós temos como importantes reservatórios para raiva aí na região nordeste do país os canídeos silvestres, né, os cerdóceos, os saguis, que são os calitriquejacos, e no Brasil inteiro, como importantes reservatórios, os morcegos, né, e que por interferência do homem no meio ambiente, esses animais estão cada vez mais próximos, né, dos centros urbanos, porque você tem muito, hoje, desmatamento, né, mudanças no processo agrícola, para construção de ferrovias, hidrovias, garimpos, né, e você tem projetos paisagísticos também, com muitas árvores frutíferas, que permitem, né, que você tenha abrigos e alimento para esses animais, né, principalmente os morcegos, e esses, então, estão se adaptando muito bem nos centros urbanos, né, e estão transmitindo raiva para os animais domésticos, e esses, né, transmitindo raiva para humanos. Até 2003, né, nós tínhamos o cão como principal transmissor da raiva humana. A partir de 2004, nós tivemos uma inversão nessa situação, onde os morcegos hematófagos passaram a ser os principais transmissores, isso em função dos surtos que vem acontecendo, né, que aconteceu em 2004, 2005, na região norte e nordeste do país, no Pará e Maranhão, e agora recentemente também, em 2018, no Melgaço. E a situação que se tem, né, nessas regiões, muitas vezes, é essa interferência do homem no meio ambiente, né, mudanças no processo produtivo, então você acaba tirando bovinos dali para produção agrícola, e esses animais ficam sem alimento e acabam, então, buscando alimento ali em presas fáceis, né, que vivem aí em beira de rio, essa população ribeirinha, que vive em casas bastante desabrigadas, né, e que encontram, então, alimento fácil, né. Até além né, desse problema também de causar esse raiva em humanos, nós temos o problema dos modos rotundos, né, causando raiva aí também para os herbívoros, né, e nós temos, o MAPA estima hoje a perda de 40 mil animais por ano, e com um prejuízo aí de 15 milhões de dólares por ano, né, além das ações exfoliativas, né, que esses animais causam aí nesses herbívoros, né, que você acaba levando a uma perda econômica, além da perda econômica, né, a perda de peso desses animais, a perda também do couro, né, e também esses animais, eles ficam expostos a outros agentes infecciosos. Então, né, esse aumento da população humana, né, e, consequentemente, a invasão desse habitat selvagem em função hoje de uma globalização comercial muito grande, ela favorece, né, o contato entre o ser humano e o animal, permitindo, então, que as doenças aconteçam em humano, né. E a raiva, né, é uma dessas doenças, né, mas a emergência e reemergência, muitas vezes, dessas enfermidades, elas são determinadas pelos impactos vinculados à degradação dos ecossistemas, provocado pelas atividades, né, do homem, e a América Latina, particularmente aí por suas características sanitárias, socioeconômicas, demográficas e políticas, é um território que está bastante vulnerável a essas enfermidades emergentes e reemergentes. Né? E a raiva é uma dessas doenças, né, uma zoonose de evolução aguda que compromete o sistema nervoso central de mamíferos em geral. Ela é causada por um vírus do gênero Lissavírus, que leva a óbito em praticamente 100% dos casos, porque aqui nós tivemos alguns casos de cura, né, mas esse é um tratamento, assim, bastante tentativo, que não tem tido muito sucesso, muito êxito aí nesse tratamento. Então, o que a gente tem que pensar hoje, o que a gente tem para a raiva, é a profilaxia pré e pós-exposição. E como eu já falei, né, como é uma doença bastante antiga, conhecida, mas ainda nos dias atuais ela representa um sério problema de saúde pública, né,
Isso porque, embora ela seja passiva de eliminação no ciclo urbano, ela tem um alto custo social e econômico, como eu já falei, né, é importante que a gente não tenha um tratamento específico, né, quando esse vírus atinge o sistema nervoso central e começa a apresentar os sintomas, né, o que a gente tem que lembrar é que a gente tem aí os esquemas de pré e pós-exposição. E devido a essa interface, né, do homem, animal e meio ambiente, a gente acaba tendo a reemergência desses surtos de raiva humana, transmitida principalmente por morcegos hematófagos, e um aumento, né, da notificação de casos de raiva em animais silvestres. O vírus da raiva, ele pertence à ordem Monomegaviridae, família Rabidoviridis, gênero Lissavírus, onde dentro desse gênero Lissavírus, além do vírus da raiva, que é esse primeiro, a espécie Aedes Lissavírus, né, o HBV, nós temos outras 16 espécies, né, mas que tem maior importância epidemiológica, e é o vírus da raiva, né, por causa da sua distribuição bastante, né, muito ampla, praticamente distribuída no mundo inteiro, com exceção aí da Antártica e da Oceania, e ele tem uma ampla gama de reservatórios, tem os canídeos, pirópteros, né. Por outro lado, esses outros lissavírus, né, eles já têm uma distribuição muito restrita, e os hospedeiros, o reservatório geralmente é uma espécie de morcego, e principalmente de morcego insetível. Aqui nós temos a distribuição mundial dos lissavírus em morcegos, né, o que é importante aqui é que nós temos o vírus da raiva presente na América do Norte, América do Sul, né, então o vírus da raiva está presente aqui na América do Norte, América do Sul, em morcegos, né, nos outros continentes, aí nos outros países, outros continentes, nós não temos vírus da raiva presentes em morcegos, o que nós temos são outros lissavírus presentes nesses morcegos, né. Aqui nós temos a distribuição mundial dos mamíferos terrestres, que são considerados reservatórios dos lissavírus. É importante que na América do Norte aí nós não temos mais os cães, né, como importante reservatório, porque eles já estão controlados, né, mas na América do Norte tem-se muito animais silvestres aí considerados reservatórios, né, o guaxinim, as raposas, o gambá, coiotes. Na América do Sul, nós ainda temos casos de raiva em cães, pela variante 1, variante 2, né, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e nós temos também aqui menos quantidade, né, de reservatórios, do que, por exemplo, a América do Norte, nós temos as raposas, né, e o canídeo silvestre, e aqui no Brasil nós temos os primatas não humanos, que são os saguis, né, e em outros locais, né, do mundo, nós temos na Europa casos bastante esporádicos, assim, raposas, e na África e na Ásia ainda cães, né, com importantes reservatórios, e também outros importantes reservatórios silvestres também, tá? E livre de raiva aí nós já vimos, né, a Austrália, né, Nova Zelândia, então, aí a Oceania e a Antártida. Aqui nós temos a distribuição global do vírus da raiva mantida por animais domésticos. Então, como a gente pode ver, né, como eu falei, na América do Norte, Estados Unidos ali, Canadá, livre da raiva canina, né, e aqui na América Latina, né, infelizmente ainda nós temos aí ela bastante amplamente exoótica aí na região, na Bolívia, né, e no Brasil, né, ela é regionalmente exoótica, porque ainda nós temos, né, o problema no Maranhão, tá? Depois eu vou comentar um pouquinho dele, embora o último caso de raiva por variante 2 em cães encontradas no Maranhão foi em 2017, em 2018, né, teve esse caso lá, mas que não foi tipificado, e depois não teve mais casos de raiva, então tomara que continue assim, para que a gente possa melhorar essa nossa situação, né, e na América Latina, livre de raiva, nós temos Uruguai, Paraguai, Argentina e Chile, né, e depois ali na Ásia, África, ela é bastante amplamente exoótica, né. Aqui nós temos a distribuição global do vírus da raiva mantida por animais silvestres, mas aqui eles não incluíram os morcegos, né, o vírus da raiva em morcegos, porque, como eu falei, o vírus da raiva em morcegos está presente somente nas Américas, né, então não tinha como eles fazer essa distribuição no mundo, mas é importante que aí no Brasil, né, ela se encontra aí regionalmente em zoótica, esse verdinho mais claro, isso porque não estão aí os morcegos, porque se tivesse, com certeza nós estaríamos aí amplamente em zoótica. E aqui nós temos a distribuição dos morcegos, Desmodos rotundos, né, ele é encontrado em toda a América Latina, desde o sul do México até o norte da Argentina, né,
com exceção ali na região da Patagônia, né, no norte e no Chile. Com relação aos hospedeiros, né, todos os mamíferos, eles são suscetíveis ao vírus da raiva, e nós temos aí o homem, né, como hospedeiro ocidental, né, no final da cadeia. A transmissão da raiva, né, ela se dá, a forma mais comum é a transmissão direta, que é através da mordedura ou lambedura, né, de saliva infectada, e pode ocorrer também transmissões indiretas, né, através de transplantes de órgãos. Já foi relatado, o primeiro caso descrito foi em 2004 nos Estados Unidos, depois nós tivemos em 2005 na Alemanha, né. Por aerossóis também, existem 4 casos descritos na literatura, né, 2 casos de pessoas que trabalhavam no laboratório com produção de vírus, e 2 pessoas que trabalhavam em cavernas, mas sem a pré-exposição, né. Também por manipulação de carcaças, né, já foi evidenciada a transmissão, né, no Vietnã, em 2009, teve 2 casos relatados de pessoas que manipulavam cães e gatos e acabaram, então, vindo a óbito, e foi a raiva, né, e a transmissão foi por essa manipulação. E existem estudos, né, que mostram a transmissão também via transplacentária em morcegos e em herbívoros. Juliana, por favor, você pode clicar nesse ocultar que aparece aí embaixo na sua transmissão? Do lado do interromper compartilhamento, isso? Obrigado. E aqui nós temos, né, ainda relacionado à transmissão, a raiva ela ocorre em 32% a 61% das pessoas que são expostas ao vírus, que não receberam tratamento profilático, né, pois tem estudos que mostram isso, né, porque ela depende do quê? Depende da espécie agressora, depende da gravidade da exposição, do local da lesão, né, se é próximo de regiões inervadas ou não, próximo do sistema nervoso central, depende da carga viral, né, da quantidade de vírus que tinha ali na saliva daquele animal que causou agressão, além da presença de roupa, da espessura de tecidos e também da lavagem dos ferimentos com água e sabão, que é a primeira medida profilática que tem que ser tomada em caso de agressões, né, por mamíferos. E, claro que logo em seguida procurar um atendimento médico. Quanto aos reservatórios do vírus da raiva no Brasil, né? Quem são considerados reservatórios para o vírus da raiva? São aquelas espécies de animais que são capazes de manter o vírus, uma variante própria deles, circulando entre eles e transmitirem para outros animais. Então, nós temos os canídeos domésticos, né? Nós temos bem estabelecidos aqui no Brasil, circulando esses animais, a variante antigênica 2, que hoje ela está bastante controlada. O último caso registrado foi em 2017, né, no Maranhão, e nós temos a variante 1, que ela está bem estabelecida em outros países da América Latina, né, mas como nós temos, muitas vezes, ali, casos na Bolívia, ali, a gente acaba tendo casos em cidades que fazem divisa aí, né, fronteira com esses países. Foi o caso que a Juliana falou bem hoje de manhã, né, que aconteceu no Mato Grosso do Sul, ali na região de Corumbá, né, Ladrário, enfim, que foram, se não me engano, 71 casos de raiva, né, em canídeos pela variante 1. Tá? Depois nós temos, e o que é importante também, né, que esses canídeos domésticos hoje, embora, né, nós temos essa raiva bastante controlada nesses animais, por outro lado, né, nós estamos tendo raiva em canídeos, mas a transição está sendo feita por animais silvestres, principalmente os morcegos. Né. Nós temos os canídeos silvestres, né, que eles estão bem, especificamente aí o Cerdócio tus, né, que ele tem uma distribuição por todo o Brasil, mas casos registrados de raiva nesses animais, somente na região, nos estados da região nordeste do país. Né. Esses canídeos, eles apresentam uma variante antigênica 2, asterisco, que a gente chama, que é muito parecida com a variante 2, né, mas que quando a gente faz um estudo genético, a gente vai ver que ele apresenta já uma linhagem, né, diferente, já própria, adaptada desses animais, permite não que eles sejam considerados importantes reservatórios. E o grande problema é que eles estão vindo por centros urbanos e estão transmitindo raiva para os animais domésticos. Outro reservatório importante, também na região nordeste do país, embora o Sarris ele tenha uma distribuição por todo o Brasil, mas encontrados também detectados com raiva somente em alguns estados do nordeste do país,
Pelo painel de anticorpos monoclonais, eles apresentam uma variante não compatível, mas quando é feito o estudo genético desse vírus que circula nesses animais, a gente verifica que é uma linhagem bastante diferente das outras que circulam nos outros reservatórios, e provavelmente ela é adaptada de animais, de morcegos insetívoros, porque eles ficam mais próximos da árvore filogenética, né, e se adaptaram bem e hoje estão uma linhagem própria circulando nesses animais. E como importantes reservatórios aí, nós temos os morcegos, né, que é encontrado com raiva no Brasil inteiro. Nós temos os morcegos hematófagos, Desmodus rotundos aí, bem estabelecidos em áreas rurais e transmitindo raiva para herbívoros e para humanos. Eles apresentam a variante antigênica 3, circulando entre eles, né. Nós temos os morcegos insetívoros e frugívoros, que hoje estão bem estabelecidos, se adaptando muito bem nos centros urbanos, né, e dentro de morcegos insetívoros, nós temos a variante antigênica 4, que é a que circula em Tadarida brasiliense, a variante antigênica 6, que circula em Lasiurus, e muitas, né, isolados de morcegos insetívoros, que não são compatíveis pelo painel de anticorpos, mas quando é feito estudo genético, a gente vê que eles apresentam linhagens espécies específicas. Então, hoje são mais de 15 linhagens que são detectadas nesses morcegos insetívoros, né, de linhagem de miotes, Nyctinomopsis, Tiotes, enfim, bastante. E os morcegos frugívoros, e aí chamando a atenção, né, aqui para os artibeus, né, eles também estão bem adaptados nos centros urbanos, e uma característica bastante importante é que eles compartilham a mesma variante encontrada no morcego hematófago, que é a variante antigênica 3. Né, estudos de biologia molecular têm mostrado que essa variante está circulando bem nesses animais. Então, eles hoje são considerados os principais vilões aí na transmissão da raiva para animais domésticos nos centros urbanos, né? Então, a inferência que a gente faz é, hoje, como nós temos muitos casos de raiva em cães e gatos em centros urbanos, né, e nós temos encontrado muitos morcegos frugívoros artibeus positivos para raiva com a variante 3, então a inferência que a gente faz é que são eles que estão transmitindo raiva para os animais domésticos. Os reservatórios, né, do vírus da raiva, eles apresentam características assim, que favorecem muito a disseminação do vírus da raiva, né, pela alta densidade populacional que eles apresentam, intensas interações sociais, aí, principalmente os morcegos, muitos convivem, né, vivem em colônias, alta capacidade deles se deslocarem, né, e também a doença, ela se caracteriza por um longo período de incubação em relação a outras viroses, né. Então, existe estudo que mostra que os morcegos, né, eles apresentam o vírus na saliva e são capazes de transmitir para outros animais antes mesmo de adoecerem. E uma característica, né, características que são bastante importantes, principalmente da ordem Chiroptera, que faz com que os reservatórios aí da ordem Chiroptera sejam considerados eficientes reservatórios para o vírus da raiva, são que, além dessas outras características que eu já falei, eles são os únicos mamíferos, né, que apresentam estruturas especializadas que permitem um voo verdadeiro. Né, eles apresentam uma diversidade de espécies muito grande, isso já foi falado hoje de manhã, né, dentro dessa ordem nós temos duas subordens, Megachiroptera, que não é encontrada aqui no Brasil, né, que está presente aí dentro dessa subordem uma família, 42 gêneros de 185 espécies, e dentro da subordem Microchiroptera, né, que tem uma distribuição mais mundial, com exceção ali das regiões árticas e de algumas ilhas isoladas. Nós temos dentro dessa subordem 17 famílias, sendo 9 encontradas no Brasil, 202 gêneros, dessas 68 são encontradas no Brasil, 1.150 espécies, onde 180 espécies são encontradas no Brasil. E dessas 180 espécies, em 42 espécies já foram isoladas o vírus da raiva. Eles apresentam uma complexidade biológica muito grande também, né, quanto ao seu hábito alimentar, quanto ao seu habitat, suas interações sociais, e isso faz com que eles disseminem esse vírus muito rapidamente, e eles têm uma importância ecológica muito grande, que também já foi bastante mencionado, né, que faz com que eles não sejam passíveis de controle, né, então eles, hoje, eles participam, né, eles têm um papel importante no equilíbrio do ecossistema, funcionam como polinizadores, dispersores de semente, né, eles são responsáveis por 60% do reflorestamento, e também eles alimentos de insetos, o que colabora para o equilíbrio da cadeia alimentar. E aqui, né, diante desse importante, né, reservatório, que são os quirópteros hoje,
há uma série, aqui nós temos uma série histórica, né, da raivinha animal, onde nós vamos evidenciar bem a importância hoje, né, dos morcegos na epidemiologia da raiva. Então, aqui nós temos o número de casos de raiva em canídeos domésticos, silvestres, gatos e morcegos no Brasil, no período de 2002 a 2018. Então, nós temos aí em azul, né, os canídeos, desculpa, em azul os gatos, canídeos domésticos em verde, em cinza os canídeos silvestres, em amarelo aí os morcegos. O que a gente observa, né, que no início de 2000, a gente tem um acentuado decréscimo no número de casos de raiva, tanto em cães como em gatos, e, por outro lado, um aumento no número de canídeos silvestres, e também, principalmente, aí, dos morcegos, né. E o que a gente vê é que, será que antes, né, será que isso aconteceu porque nós controlamos a raiva canina e a gente começa a ter raiva em animais silvestres? Não, né, a gente sempre teve, é que a gente não conseguia ter um olhar, né, da vigilância para isso, porque a gente tinha tanta raiva em cães, que a gente se preocupava com a raiva em cães. A partir do momento que você controla a raiva em cães, você consegue detectar a raiva em outro que está acontecendo no ambiente em outros animais. Né, e esses morcegos, né, os canídeos, infelizmente, estão transmitindo raiva para os animais domésticos. Né, a gente pode ver em 2000, o último caso de raiva canina pela variante 2 foi em 2017, e depois os outros casos, a transmissão se deu toda por tanto canídeos silvestres como morcegos. E em gato, né, a última transmissão pela variante 2 de cão ocorreu em 2014 no Maranhão, né, e todos os outros casos aí detectados por a transmissão se deu principalmente pelos morcegos. Aqui nós temos uma série histórica, né, de raiva animal, no estado de São Paulo, caso de raiva em cães, gatos e morcegos, no período de 1994 a 2019, onde a gente vai evidenciar bem essa importância dos morcegos aí na transmissão da raiva para os animais domésticos, porque aqui a gente não tem os canídeos silvestres, né, transmitindo raiva para esses animais. Então, aí, em final, aí, né, em 97, 98, a gente tem aí um acentuado decréscimo no número de casos de raiva em cães e gatos. Em azul aí nós temos os cães, laranjas representados os gatos e cinzas os morcegos, e por outro lado, né, um aumento no número de casos de raiva em morcegos. E o último caso de raiva canina pela variante 2 e felina também pela variante 2, detectada aqui no estado de São Paulo, foi em 1998, né, e a partir daí, todos esses casos que nós estamos vendo aí de casos de raiva em cães e gatos, a transmissão se deu por morcegos. E com todos esses, né, casos que nós estamos vendo, né, e associados aos estudos de biologia molecular, a gente vê que o ciclo de transmissão da raiva ele é bastante dinâmico, né, embora a gente faz uma divisão aí mais para ajudar uma forma didática, né, nós temos os ciclos silvestre, terrestre e aéreo, né, e os ciclos domésticos, mas o que a gente vê, né, é que, embora nós tenhamos o vírus circulando, né, entre animais dos mesmos ciclos, mas também esses ciclos se entrelaçam, né, os animais no mesmo ciclo podem transmitir raiva para animais em outros ciclos, né, então a transmissão da raiva aí, ela é bastante dinâmica. E nós vamos começar a falar desses ciclos da raiva que existem no Brasil, né, então, dando uma ênfase maior aqui, vamos falar primeiro dos morcegos, né, depois a gente fala dos ciclos dos canídeos e dos saguis. Então, como um ciclo que vem acontecendo no Brasil inteiro, né, é o vírus da raiva circulando em desmodos rotundos, e esses transmitindo raiva para herbívoros, né, principalmente aí para bovinos e equinos, levando a perda econômica, que eu já falei, né, que vem acontecendo, e também para humanos, e geralmente, né, essa transição está relacionada aos surtos, né. Então, aqui nós tivemos os surtos de raiva que aconteceu em 2004, né, em 2 municípios ali do Pará, Portel e Viseu. Depois nós tivemos, em 2005, tanto no Pará como no Maranhão, além de 2 municípios ali do Pará, nós tivemos um outro município também afetado, que é Augusto Correia, né, e no Maranhão, né, cidades que faziam divisa aí com as cidades do Pará, ali, Augusto Correia e Viseu, 4 municípios que foram registrados casos de raiva em humano transmitida aí por morcegos. E agora, recentemente, um surto de raiva humana ali em Melgaço, né, no Pará. E o que, esqueci de falar, mas no surto de 2004 e 2005, 62 pessoas vieram a óbitos, e agora, nesse caso de 2018, foram 10 óbitos. E aqui, o que se tinha, o cenário que se tinha nesse surto, né, de pessoas que acompanharam quando aconteceu isso tudo,
era o quê? O desmatamento, né? Justamente isso. Tinha muito garimpo, também muita mudança no processo produtivo, retirada de bovinos para plantações agrícolas, né? Já em Melgaço, você tem uma mata, né? E você tem dentro dessa mata muitas madeireiras clandestinas, e aí você tem, então, essa população aí de morcegos, né? Que acabam não tendo que se alimentar, eles vão se alimentar aí de humanos, né? E agredir humanos, em populações aí, geralmente ribeirinhas, que vivem nessas casas aí, que possuem pouco, né, proteção, né, e eles encontram aí nesses abrigos presas fáceis, né, que são as crianças. Um outro ciclo relacionado a desmodos rotundos, e que nós chamamos de ciclo secundário da raiva no Brasil, né, onde, o que é esse ciclo secundário? Nós temos um animal transmitindo raiva para um outro animal e esse transmitindo raiva para humanos, né, e nós temos aí envolvido aí os desmodos rotundos, transmitindo raiva para bovino, caprino, cervídeo, e esse transmitindo raiva para humano. Na verdade, até agora, desse ciclo, nós tivemos 3 casos de humanos, né, o primeiro em 2004, de um morcego, que provavelmente agrediu, né, teve a agressão em bovino, o bovino transmitiu para o humano, né. Depois, nós tivemos o caso do médico veterinário em 2006, que infelizmente trabalhava sem profilaxia pré-exposição, né, e aí ele trabalhou tanto com bovino como caprino, positivos para raiva, e não se sabe qual foi a fonte de infecção. Em 2004, nós tivemos aí um óbito de humano que teve contato aí com o cervídeo, né, alimentou com as mãos ali esse cervídeo, e essa pessoa veio a óbito. Então, a inferência que se fez foi que aconteceu esse ciclo. Bom, e um outro ciclo, né, que acho que bastante importante aqui, que vale a pena se ater bem, é o ciclo envolvendo desmodos rotundos e artibeus liturados. Mas qual a relação que existe entre essas duas espécies de morcegos? Né? Porque um é um hematófago, né, o outro é um frugívoro. Eles se alimentam, um está presente em área rural, um bem estabelecido mais aí em áreas urbanas, mas, né, os estudos de epidemiologia molecular têm mostrado que eles apresentam o que em comum? A mesma variante antigênica 3, circulando entre eles. E no início, quando a gente começou a encontrar cães e gatos nos centros urbanos, né, com a variante 3, o que a gente achava, né, é que os artibeus estavam compartilhando abrigos com os desmodos rotundos, né, por eles terem hábitos sinantrópicos, e esses desmodos estavam transmitindo acidentalmente raiva para esses artibeus, né, estavam nesse ciclo aí. Mas, né, atualmente, né, o estudo realizado no Instituto Pasteur mostrou que 40% das amostras positivas, né, são encontradas, de morcegos são encontradas, são os artibeus, e quando sequenciada essas amostras, o que a gente encontra é a variante antigênica 3. Então, a inferência que a gente faz é que provavelmente, né, essa linhagem aí, ó, a variante antigênica 3, né, ela está bem adaptada nesses artibeus, e esses aí são hoje os principais transmissores para raiva nesses animais domésticos dos centros urbanos. Aqui nós temos os estados com casos de raiva em cães e gatos, né, que já foi detectados com a variante 3, então a inferência que a gente faz é essa, então muitos estados têm registrado raiva em cães e gatos com essa variante. E aqui, né, um outro ciclo aí, secundário da raiva, envolvendo aí os artibeus, nós temos o vírus circulando entre artibeus, esses transmitindo raiva para animais domésticos, e esse para o gato, né, e esse transmitindo raiva para humanos. O primeiro caso registrado foi no município de Dracena, em São Paulo, em 2001. Depois nós tivemos outros casos, né, que aconteceram em centros urbanos também, então a inferência que a gente faz é essa. Foi em 2015 na Paraíba, 2016 em Roraima, 2017 em Pernambuco, 2019 em Santa Catarina. E depois que o Brasil começou a registrar, outros países também da América Latina, né, têm registrado esse ciclo secundário da raiva. Um outro ciclo bastante importante são os morcegos insetívoros. Hoje nós temos muita raiva circulando, né, nesses animais. Nós temos muita linhagem de espécies específicas e nós estamos tendo também a transmissão da raiva, né, em cães e gatos por morcegos insetívoros.
Aqui nós temos, menor, né, do que a transmissão por artibeus, mas a gente tem encontrado. Aqui são os estados onde tem sido registrado cães e gatos, com a linhagem de morcegos insetívoros, né, já foram registrados no Rio Grande do Norte, na Bahia, e a linhagem encontrada foi de Nyctinomopsis. Em São Paulo, também a linhagem encontrada foi de Nyctinomopsis, também de Miotis. E no Paraná e no Rio Grande do Sul, né, a linhagem encontrada foi de Tadarida brasiliense, variante antigênica 4. E aqui a gente, então, finaliza, né, os ciclos envolvendo aí os quirópteros, os morcegos, mostrando a importância deles hoje na transmissão da raiva, mas acho que é importante a gente falar um pouquinho dos outros ciclos que vêm acontecendo, né. Nós temos aí os cães, a gente já viu que esse ciclo está bastante controlado, né, hoje o último caso registrado de cão com a variante 2 foi no Maranhão em 2017, embora teve um caso lá em 2018 que não foi tipificado, mas depois eles não apresentaram mais casos de raiva em cães. E no Mato Grosso do Sul, né, a variante antigênica 1, o último caso registrado foi em 2006. E cão transmitindo raiva para Maranhão com a variante para humano com a variante 2, o último caso registrado foi em 2013, né? E pela variante 1, o último caso registrado em humano foi no Mato Grosso do Sul, em 2015. Embora nós temos o controle da raiva canina, por outro lado, né, nós temos na região nordeste do país, né, os canídeos silvestres aí, a variante antigênica 2, asterisco, que a gente chama, bem adaptada nesses animais, nesses cerdócitos, e esses transmitindo raiva aí para os animais domésticos também, porque cada vez mais, né, por interferência também do homem no meio ambiente, né, eles estão muito próximos aí dos animais domésticos, que estão também transmitindo raiva para esses animais. Aqui foi a agressão em humanos que ocorreu com um surto de raposas que teve com raiva lá em Teresina, Piauí, né, muita gente foi agredida, mas não teve nenhum caso de morte, né, essas pessoas foram indicadas por profilaxia, mas, infelizmente, né, agora em 2020, nós tivemos um caso de humano aí, que a transmissão foi por cerdócio. E além do vírus, então, estar circulando entre eles, né, eles também estão transmitindo raiva além de humanos, também para os animais domésticos, cães, gatos, e também para herbívoros, ali, bovinos e caprinos, né, isso foi registrado na Bahia em 2016 e 2019, né, para a gente ver a importância desses animais hoje também, na epidemiologia da raiva aí na região nordeste do país. Aqui nós temos os estados com casos de raiva em cães e gatos, que foi detectada a linhagem desses canídeos silvestres, então, praticamente em todo o estado do Maranhão, do Nordeste, com exceção ali de Alagoas. Aqui nós temos o ciclo envolvendo o saguis, mais especificamente a espécie Calitrichus jacus, né, eles apresentam então uma linhagem já bem definida, circulando entre eles, né, e esses transmitindo raiva aí também para humanos, né, mas eles não são como os canídeos encontrados em todos os estados do Nordeste brasileiro, né, eles são encontrados até agora, né, em 4 estados, né, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, e no período de 1990 a 2019, foram registrados 8 casos em humanos transmitidos por Calitrichus, 14 no Ceará e 4 no Piauí. E, né, diante desses, né, terminando aí os ciclos, nós vamos ver, então, falar um pouquinho sobre o número de casos que vem ocorrendo tanto em humano como em animais no Brasil, né, de animais de humano envolvidos nesses ciclos que eu acabei de falar. Então, aqui nós temos uma série histórica da raiva humana no Brasil, no período de 2004 a 2019, né, então, o que a gente observa aí, a raiva canina, o último caso aí em 2015, né, agora em 2020 também nós tivemos um caso em que a transmissão se deu por morcego, que ocorreu no Rio de Janeiro, né, e um caso aí de animal silvestre, os canídeos, que aconteceu no Paraíba. Nós temos os morcegos, aquilo que eu falei, né, hoje eles são considerados os principais transmissores em função dos surtos que acontecem. Nós temos aí casos que foi considerado como desconhecido, embora em 2012 foi o cervídeo que eu falei, né, gatos aí, transmitindo raiva também, no período de 2015 a 2019, todos esses envolvidos, a transmissão foi aquele ciclo secundário que eu falei, morcego transmitiu raiva para gato e gato transmitiu raiva para humano, né. De herbívoros, 2 casos descritos na literatura, que eu já falei, né,
um caso que aconteceu em 2004 e em 2006. E aqui, para ilustrar melhor, né, a importância dos morcegos aí na transmissão da raiva humana, né, os últimos casos aí que aconteceram, né, no local e qual foi a espécie agressora, né, mostrando a importância dos morcegos. Em todos os casos, a variante antigênica encontrada foi a variante antigênica 3, com exceção desse que aconteceu na Paraíba, que foi o canídeo silvestre, a linhagem de canídeo silvestre encontrado, mostrando, então, a importância aí dos morcegos hoje na transmissão da raiva. Aqui nós temos os casos de raiva canina e felina no Brasil, no período de 2002 a 2019, né, o que a gente observa aí já no período de 2002, 2003, um acentuado decréscimo, né, um aumento aí em 2011, 2012, em função ali do problema da campanha de vacinação que a gente teve, e depois em 2015, né, em função ali daqueles surtos que aconteceram no Mato Grosso do Sul, né, decorrente ali da Bolívia. Tá? E aqui, né, para a gente mostrar a importância dos animais silvestres transmitindo raiva para os domésticos, né, como já falei, o último caso de raiva em gatos registrado pela variante de cães foi em 2014, né, depois todos os outros casos a transmissão se deu por esses animais silvestres, e de cão aí um ponto de interrogação ainda mais o último caso registrado em 2017, os demais, tirando o único caso de 2018 que não foi tipificado, a transmissão também se deu por animal silvestre. Aqui o caso de raiva em canídeos domésticos silvestres, né, mostrando um aumento no número de casos de raiva em canídeos silvestres, que tem sido detectado, né, com a diminuição dos casos de raiva em cães, nós temos, por outro lado, um aumento no número de casos de raiva em canídeos silvestres. Aqui, raiva em espécies silvestres no Brasil, no período de 2011 a 2019, né, então nós temos aí os morcegos, canídeos silvestres, primatas, né, os reservatórios aí de grande importância hoje no Brasil, mostrando aí a importância, né, onde nós temos um maior número de casos, são realmente aí os morcegos, né, mostrando a importância deles hoje na importância na epidemiologia da raiva. Aqui, casos de raiva em herbívoros no Brasil, no período de 2004 a 2019, né, nós temos, se a gente for observar aí, nós vamos ver uma diminuição, mas provavelmente ocorre uma subnotificação, que o próprio mapa, ele estima que ocorre a perda aí hoje de quase 40 mil cabeças, né, de herbívoros, hein? Então, que mostra aí a importância, né, dos morcegos, dos desmodos rotundos, na transmissão da raiva para esses animais. Então, com esse aumento, né, do número de casos de raiva em animais domésticos transmitidos por animais silvestres, a gente verifica o quê? A dificuldade de controle da raiva, né, porque nós estamos tendo um aumento no número de casos de raiva em animais silvestres, né, estamos tendo um aumento de agressão para esses animais silvestres, e o grande problema é que eles, né, não temos a possibilidade de imunizar esses animais silvestres para controlar a raiva, e também a impossibilidade de eliminar os reservatórios silvestres, né, e a proximidade desses animais silvestres, né, com o homem tem dificultado esse controle da raiva. Então, aqui, para terminar, né, nós, com essa apresentação, a gente vê, né, que os morcegos, eles têm sido, assim, determinantes para a manutenção da circulação do vírus da raiva em ambientes urbanos, né, no Brasil inteiro, e ali, além do problema dos morcegos, nós temos na região Nordeste, o problema também dos canídeos silvestres, né, transmitindo raiva para animais em áreas urbanas. E o que a gente precisa hoje é incrementar, né, a vigilância epidemiológica da raiva relacionada aos morcegos, né, nós precisamos ter uma ação, assim, bastante eficaz e fortalecer a nossa vigilância aí, a vigilância passiva em morcegos, né, para que a gente tenha ações rápidas aí das autoridades públicas, né, quando a gente tem casos de raiva positivo aí, envolvendo aí tanto a parte de saúde pública e médica como veterinária. E a gente tem uma nota técnica do Ministério da Saúde, que é 19 de 2012, que ali traça as diretrizes de vigilância em saúde para atuação diante dos casos de raiva, né, em morcego, em áreas urbanas, casos positivos, né, bastante importante, né, essa nota técnica, mas hoje ela precisa também de uma revisão, de uma atualização,
E nós precisamos sensibilizar os nossos gestores, profissionais e sociedade em geral sobre o risco e a gravidade dessa doença, né? Porque embora nós temos o controle da raiva canina, por outro lado, nós temos a raiva em animais silvestres, né? Nós precisamos, então, fortalecer o programa de controle, né, da raiva, participando aí mais ativamente, se comunicando mais no Ministério da Saúde, no Ministério da Agricultura, o meio ambiente, né, e também a área de educação. Né?